Imagine acordar em um lugar de tormento insuportável, enquanto vê, a poucos metros de distância, em um paraíso de paz, aqueles que você desprezou em vida. Não é ficção, não é uma lenda distante, é uma parábola contada pelo próprio Jesus, uma narrativa que desvenda a verdade chocante sobre o destino eterno e a urgência de cada escolha que fazemos hoje. Você está pronto para confrontar a realidade do pós-morte? Desde os primórdios, a humanidade se debate com a questão do que existe além da vida. A morte é o fim de tudo, ou apenas uma passagem? Será que nossas prioridades, nossas ações, a forma como tratamos o próximo e como usamos nossos recursos materiais realmente moldam um futuro que vai muito além dos nossos anos aqui na Terra? Jesus, o maior mestre que já pisou neste planeta, não nos deixou no escuro. Ele nos ofereceu uma janela para essa realidade, uma história que não apenas nos choca, mas nos convida a reavaliar tudo o que consideramos importante. Ele nos transporta para um cenário onde um homem vivia no luxo mais ostensivo, cercado de banquetes e roupas finas, enquanto à sua porta jazia outro homem, Lázaro, coberto de feridas, desejando apenas as migalhas que caíam da mesa do rico. Uma cena que se repete em tantas cidades, em tantos contrastes sociais ao redor do mundo, talvez até mesmo em nossas próprias vidas. Mas o que acontece quando a cortina da vida terrena se fecha para esses dois? A parábola do rico e Lázaro nos mostra que, no fim, as aparências podem ser terrivelmente enganosas e que a inversão de valores no reino de Deus é uma realidade que precisamos compreender com urgência. Esta não é apenas uma lição sobre riqueza e pobreza, mas sobre o coração humano, as prioridades invisíveis que carregamos e a voz de Deus que muitas vezes escolhemos ignorar. Prepare-se para mergulhar em uma história que, embora antiga, ressoa com uma urgência assustadora em nossos dias, desafiando-nos a olhar para além do visível e a considerar as consequências eternas de cada decisão. O que realmente acontece quando a morte nos alcança? E por que Jesus fez questão de nos revelar essa verdade tão profunda? A cortina se abre para uma cena de contrastes gritantes, tão vívida que parece saltar das páginas do Evangelho de Lucas, 16, 19 e 31, para a nossa própria realidade. De um lado, um homem rico, envolto em púrpura e linho finíssimo, os tecidos mais caros da época, que se banqueteava esplendidamente todos os dias. Sua vida era um desfile contínuo de opulência, prazer e autoindulgência. Ele não carecia de nada. Sua mesa estava sempre farta, suas vestes impecáveis, sua existência, aos olhos do mundo, era o epítome do sucesso. Mas, como muitas vezes acontece, a riqueza exterior mascarava uma profunda pobreza interior. Do outro lado, jazia Lázaro, um mendigo, um nome que, curiosamente, significa Deus ajuda. Ele estava à porta do rico, um lugar de visibilidade, mas também de invisibilidade. Coberto de feridas, sua única companhia eram os cães que vinham lamber suas chagas. Ele não pedia ouro ou prata, mas desejava apenas as migalhas que caíam da mesa do homem abastado. Imagine a cena. O aroma da comida farta, o som das risadas e da música vindo de dentro da casa, enquanto Lázaro, do lado de fora, definhava na fome e na doença. A porta que separava o luxo da miséria era mais do que uma barreira física. Era uma barreira de indiferença, de cegueira espiritual. O rico não era apenas alheio à dor de Lázaro. Ele era, em sua opulência, a própria personificação da negligência. Jesus contava essa parábola para uma audiência específica, os fariseus. Estes, que amavam o dinheiro, Lucas 16, 14, viam a riqueza como um sinal da bênção de Deus e a pobreza como um indicativo de maldição ou pecado. A parábola de Jesus virava essa lógica de cabeça para baixo, desafiando suas convicções mais arraigadas e a hipocrisia de uma religiosidade que se preocupava mais com rituais externos do que com a justiça e a compaixão.
O contexto cultural judaico da época também é crucial. A vida após a morte era um tema de debate, mas a ideia de um lugar de descanso para os justos e um lugar de tormento para os ímpios, conhecido como Seol ou Hades, já era familiar. O seio de Abraão era uma metáfora comum para o paraíso, um lugar de consolo e honra para os fiéis. A narrativa avança e, como em toda a vida, a morte chega para ambos. E é aqui que a parábola revela sua verdade mais chocante. Lázaro, o mendigo desprezado, é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Sua dor terrena é substituída por um consolo eterno. O rico, por sua vez, também morre e é sepultado. Mas seu destino é radicalmente diferente. Ele se encontra no Hades, em tormento. A inversão de destinos é completa e irreversível. Aquele que teve tudo em vida agora não tem nada, e aquele que nada teve agora possui a paz. Do Hades, em meio a chamas e agonia, o rico levanta os olhos e vê Abraão ao longe e Lázaro em seu seio. Seu primeiro clamor não é por arrependimento, mas por alívio. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. A ironia é palpável. O homem que ignorou Lázaro à sua porta agora implora por um favor dele. Mas Abraão responde com uma verdade dura. Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro somente males. E agora este é consolado aqui, e tu atormentado. Mais do que isso, Abraão revela a existência de um grande abismo intransponível entre eles. Um abismo que sela o destino de cada um. Não há como cruzar, não há segunda chance, não há reversão. Desesperado, o rico faz um segundo pedido: que Lázaro seja enviado à casa de seu pai para advertir seus 5 irmãos, para que não venham também para aquele lugar de tormento. Ele acredita que um sinal sobrenatural, a aparição de alguém vindo dos mortos, seria o suficiente para convencê-los. Mas Abraão, novamente, é categórico. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. E quando o rico insiste que se alguém dentre os mortos fosse até eles, se arrependeriam, Abraão profere a sentença final. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dos mortos. Essa última frase é um golpe direto na mentalidade que busca sinais espetaculares, em vez de ouvir a revelação de Deus. Moisés e os profetas representam a totalidade da palavra de Deus do Antigo Testamento, a revelação já disponível. Jesus estava dizendo que a Escritura é suficiente. Se as pessoas não estão dispostas a ouvir e obedecer a palavra de Deus, que já possuem, nenhum milagre, nem mesmo a ressurreição, as convencerá. É uma prefiguração poderosa da incredulidade que muitos teriam até mesmo diante da sua própria ressurreição. A parábola não condena a riqueza em si, mas a forma como ela é usada e a atitude do coração. O pecado do rico não foi ter dinheiro, mas sua indiferença e egoísmo, sua cegueira espiritual, que o impediu de ver e amar o próximo. Ele tinha a lei de Moisés, que ordenava amar a Deus e ao próximo, mas a ignorou. Ele tinha a oportunidade de fazer a diferença na vida de Lázaro, mas escolheu o conforto de sua própria bolha. Esta história é um lembrete contundente de que nossas escolhas terrenas, especialmente as relacionadas à mordomia dos nossos recursos e à nossa compaixão pelos necessitados, têm consequências eternas. Ela nos força a questionar: estamos realmente ouvindo a voz de Deus em sua palavra hoje? Ou estamos esperando por um sinal mais dramático, enquanto o tempo se esvai e o abismo se torna cada vez mais real? Depois de mergulharmos na parábola do rico e Lázaro, uma pergunta inevitável ecoa em nossos corações. Como essa história milenar, contada há 2 milênios, se aplica à minha vida hoje, em 2025? Em um mundo onde a busca por sucesso material, reconhecimento e gratificação instantânea, muitas
vezes domina, a voz de Jesus ressoa com uma clareza assustadora, desafiando-nos a reavaliar tudo o que consideramos importante. A primeira e mais urgente aplicação prática é a reavaliação de nossas prioridades, focando no que é eterno. Vivemos em uma cultura que nos empurra para a corrida dos ratos, onde acumular bens, status e experiências fugazes se torna o objetivo principal. O rico da parábola não foi condenado por ter dinheiro, mas por ter feito do dinheiro e do prazer o centro de sua existência, ignorando o que realmente importava. Quantas vezes em nosso dia a dia priorizamos a próxima compra, a próxima viagem, a próxima promoção, enquanto negligenciamos nossa vida espiritual, nossos relacionamentos mais profundos e as necessidades daqueles ao nosso redor? Imagine que cada escolha que você faz hoje é um investimento. Você está investindo em tesouros que a traça e a ferrugem consomem ou em tesouros celestiais que duram para sempre? Talvez seja a hora de questionar se o tempo que dedicamos ao trabalho, ao lazer e às redes sociais reflete verdadeiramente o que cremos ser o mais valioso para a eternidade. Em segundo lugar, a parábola nos confronta com a importância da mordomia fiel de nossos recursos. O homem rico tinha em suas mãos a capacidade de transformar a vida de Lázaro, mas escolheu a indiferença. Nossos recursos, sejam eles financeiros, nosso tempo, nossos talentos, nossa influência, não são exclusivamente nossos. São presentes de Deus, confiados a nós para serem administrados com sabedoria e para o seu reino. Isso se manifesta em como usamos nosso dinheiro. Somos generosos com a igreja, com missões, com os necessitados, ou somos consumidores vorazes, sempre querendo mais para nós mesmos. Significa também como usamos nosso tempo. Estamos investindo em relacionamentos significativos, em servir ao próximo, em estudar a palavra de Deus, ou estamos permitindo que ele se esvaia em distrações que não trazem valor eterno? A mordomia fiel é um reflexo do nosso reconhecimento de que Deus é o verdadeiro dono de tudo e nós somos apenas administradores. A compaixão pelos necessitados é outra lição central. Lázaro estava à porta do rico, visível, mas invisível para o coração endurecido. Quantos Lázaros existem em nossa própria vida? Não apenas os mendigos nas ruas, mas talvez aquele colega de trabalho que está passando por uma depressão silenciosa, o vizinho idoso que vive sozinho, o parente que enfrenta dificuldades financeiras ou emocionais, ou até mesmo alguém em nossa própria família que anseia por uma palavra de encorajamento ou um gesto de carinho. A parábola nos chama a abrir os olhos e o coração para a dor alheia, a ir além da nossa bolha de conforto e a estender a mão. A fé sem obras é morta, como nos lembra Tiago 2,17, e a compaixão ativa é uma das mais claras evidências de um coração transformado por Cristo. E talvez a aplicação mais impactante de todas é a urgência de uma decisão por Cristo e a suficiência da palavra de Deus. O rico, no tormento, implorou que Lázaro fosse enviado aos seus irmãos, acreditando que um sinal sobrenatural os faria arrepender. Mas Abraão foi enfático. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. E ainda mais contundente: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dos mortos. Essa é uma verdade que nos atinge em cheio. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus completa, acessível em diversas traduções e formatos. Temos pastores, pregadores, estudos bíblicos, canais como o Meu Capítulo Bíblico, tudo para nos guiar. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. A pergunta é: estamos realmente ouvindo? Estamos permitindo que a palavra de Deus nos transforme, nos direcione, nos confronte? Ou estamos buscando sinais, experiências ou desculpas para adiar a decisão de entregar nossa vida a Jesus? A parábola é clara: não haverá segunda chance após a morte. O grande abismo
é intransponível. Hebreus 9:27 nos lembra: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esta vida é o nosso tempo de escolha, de arrependimento, de fé. Não há purgatório, não há reencarnação, não há oportunidade de mudar de lado depois que a cortina da vida terrena se fecha. A urgência de se arrepender e crer em Jesus é agora, enquanto temos fôlego, enquanto a palavra de Deus ainda pode ser ouvida e obedecida. Que a parábola do rico e Lázaro nos desperte para a urgência da eternidade. Que possamos, a cada dia, investir no que realmente importa, amando a Deus e ao próximo e ouvindo com diligência a voz de Moisés e dos profetas, pois é na palavra de Deus que encontramos o caminho para a vida eterna e a certeza de um futuro sem tormento no seio do Pai. Que essa verdade nos mova a viver de forma diferente hoje, com um coração sensível, mãos generosas e ouvidos atentos à voz do Criador.